Bom dia a todos, né? Sou o Igor Marino Torres. Vou estar apresentando para vocês hoje um tema da minha sessão técnica, a importância do amplificador operacional na engenharia. Embora o amplificador operacional seja um dispositivo que pode ser aplicado à área da tecnologia como um todo, ele é mais utilizado na área da engenharia, que é onde ele é inserido, né? Onde acontece as criações das placas, dos circuitos, das lógicas, ele é mais utilizado nessa parte. Por isso eu coloquei na engenharia, apesar dele ter uma aplicação muito vasta. Travou um pouco. Então, a agenda da apresentação vai ser essa aqui: introdução, objetivos, desenvolvimentos, os tópicos abordados e a conclusão. Então, o amplificador operacional, ele tem esse nome, amplificador operacional, justamente porque quando ele foi criado, ele foi desenvolvido para justamente fazer operações matemáticas, que é a adição, subtração, integração, diferenciação, e dentre outras operações matemáticas, certo? Normalmente ele é conhecido também como AMPOP, ou AMPIOP, amplificador operacional, certo? Historicamente, o primeiro amplificador integrado, né, que foi desenvolvido, assim, que ficou na boca do povo, entre aspas, que foi desenvolvido em larga escala e disponível, foi o A709, que foi no final dos anos 60, que ele foi fabricado. Mas logo foram desenvolvendo tecnologias melhores, né, e tal, e ele foi substituído pelo A741, que é um pouco semelhante com o que a gente tem com o LM741 hoje em dia, né, apesar que o LM ele tem especificações bem melhores do que o A, que é um pouco mais antigo, certo? Ele foi criado na época das válvulas termiônicas, então os primeiros amplificadores operacionais são muito semelhantes com válvulas que foram criadas antigamente. Os objetivos vão buscar falar das principais características do amplificador operacional, as suas aplicações, e no final eu vou mostrar projetos onde eu apliquei o amplificador operacionais. Um projeto na área de eletrônica analógica, que foi de batimentos cardíacos, e o outro na área de controle, que foi um projeto PID. Principais características de um amplificador operacional. Normalmente, quando vamos projetar algum circuito ou até mesmo resolver exercícios, nós sempre buscamos trabalhar com o amplificador operacional ideal. O que seria ideal? Estão vendo aqui duas entradas, essa com menos e mais? Então, justamente elas são a entrada inversora e não inversora. Qual a principal característica dela? É uma alta impedância de entrada e uma baixa impedância de saída, o que possibilita que todo sinal que chegue nele seja passado adiante, que essa é a lógica que nós queremos. Não queremos ter perda no amplificador, queremos que ele seja amplificado ainda mais. Ele é regido geralmente por uma fonte simétrica, né? Normalmente a gente utiliza mais ou menos 12 volts, mais ou menos 15, certo? E existem vários tipos de configurações que pode se fazer com o amplificador, que pode resultar em circuitos diferentes, com aplicações diferentes. A analogia feita internamente do amplificador é realmente o que eu tinha falado lá, uma alta impedância de entrada, certo? Que é simbolizado por esse resistor RI. Uma coisa que é interessante falar é que justamente por essa alta impedância de entrada, a gente diz que os terminais de inversor e não inversor, eles possuem uma massa virtual. O que seria isso? Justamente eles têm o mesmo potencial, ou seja, não há uma passagem de corrente nesse resistor, certo? Justamente porque nós consideramos que ambos estão no mesmo potencial. E, por forma analógica, assim, análoga, nós podemos dizer que a entrada não tem uma certa ligação interna com a saída. Mesmo que no circuito, internamente, temos, mas a gente trabalha meio que com essa lógica que eles não possuem uma ligação interna. E aqui temos uma fonte de tensão equivalente, né, Thevenin, e um resistor equivalente. E essa resistência, por ser considerada muito baixa, fornece uma corrente mais elevada para nós aqui na saída, justamente a amplificação do sinal. Aqui é mais ou menos como ele é dentro do chip, certo? O LM741, como ele é constituído lá dentro. Temos as alimentações, mais ou menos, as duas entradas, inversora e não inversora. Normalmente, nós não utilizamos, ele tem um pino de offset, mas normalmente não é utilizado. E como ele é realmente, né, o LM741, chipzinho. Existem hoje em dia vários outros tipos de encapsulamento dele, né? Que é como é o formato do chip. A chips LM324, se não me engano, ele possui até 4 amplificadores dentro dele. Então, hoje em dia, e sem contar que o custo, o benefício dele é muito bom, porque ele é um dispositivo bem barato.
custa em torno de R$ 2 a R$ 3 um pequenininho desse. Essa é toda a ligação, né? Esse circuito bem complexo aqui. Esse é um amplificador operacional, certo? É meio difícil imaginar que existe tudo isso aqui dentro de um chipzinho bem pequeno, mas para você ver como que a tecnologia avançou muito nesses últimos anos, todo esse circuito cabe dentro daquele chipzinho pequenininho. E aqui é o que eu vou falar, algumas aplicações dele. Vou passar alguns circuitos simples de amplificação. Creio que muitos já devem ter ouvido falar do amplificador operacional e suas principais aplicações. Vou falar do amplificador de instrumentação, que é constituído por amplificadores operacionais, filtros e a lógica de controles PID. Um circuito simples, né, de montagem com amplificador operacional, é justamente a entrada de um sinal e ele sendo amplificado. Justamente por estar ali conectado na porta inversora, o nosso sinal é amplificado e invertido. Neste caso aqui nós temos um ganho de 5, certo? O ganho é calculado como menos a resistência de realimentação sobre a resistência de entrada, né? E nós temos essa relação, 5.000 por 1.000, exatamente 5. E negativo porque está ligado na porta inversora aqui do amplificador. Então nós temos aqui vários pulsos entrando de 1 volt e saindo vários pulsos invertidos de 5 volts, menos 5 no caso. Uma lógica bem simples, né? Aqui temos uma soma de sinais, como o propósito dele foi feito para operações matemáticas, aqui temos uma soma de sinais e uma amplificação, certo? Temos aqui, entrando na parte de cima, 1 volt, o outro aqui, 2 volts, eles são somados e amplificados, certo? 1 volt mais 2 volts dá 3, uma amplificação de 2 vezes, sai 6 volts, no caso, invertido, porque se encontra ligado na porta inversora do amplificador. Claro que existem circuitos que são ligados na porta não inversora, né? Então aqui muda um pouco a relação de ganho, mas comumente é utilizado a entrada não inversora, a entrada inversora, perdão, como mais utilizada, né? Aqui temos o subtrator, né? O circuito comparador, justamente ele compara, faz a diferença entre os dois sinais, entrando 1 volt na inversora, entrando 5 volts, perdão, na não inversora, temos aí 5 menos 1, 4 volts na saída. Todos os resistores são do mesmo valor, justamente para mostrar o valor normal que seria de uma subtração, certo? Claro que se eu tivesse valores diferentes aqui, né, para esse resistor, ou para esse aqui, ou para qualquer outro, teremos um ganho diferente. Então, esse resultado poderia ser amplificado, ou até mesmo, dependendo da relação que você faz dos resistores, ser diminuído a sua escala, sua amplitude. Um circuito de amplificação normal, a configuração dele que vocês observam, os dois resistores aqui são iguais, então ele pode ser tratado a princípio como um buffer inversor, certo? Normalmente um buffer ele pode ser ligado desta forma, né, quando a gente pretende inverter a amplitude do sinal, no caso aqui entrando 10 saindo menos 10, ou nós ligamos na entrada não inversora e fazemos a realimentação aqui justamente para o controle do ganho, certo? Lembrando que quando para o amplificador operacional ideal, quando não se há controle de um ganho, ele tende para o infinito, certo? Ele tem um ganho infinito. Então, justamente, o infinito para nós aqui é justamente as tensões da fonte simétrica. O máximo que você conseguiu fornecer para ele, positivo ou negativo. No caso, ele poderia ir para, tipo assim, menos 15 volts ou mais 15 volts, dependendo da tensão de alimentação dele. Amplificadores de instrumentação são interessantes porque eles são constituídos por amplificadores operacionais, né? Temos aqui 2 amplificadores aqui de entrada e um para fazer justamente a comparação dos sinais, para determinar qual o sinal, por assim dizer, da nossa saída. E eles possuem uma sensibilidade bem maior do que um amplificador normal, certo? Eles conseguem captar sinais de tensão na ordem de quase nanovolts. E esse é bem interessante, até foi utilizado no projeto de detecção de batimentos cardíacos, porque é justamente por conseguir captar esses sinais bem fraquinhos e a gente conseguir fazer um tratamento dele depois. É interessante do encapsulamento até mesmo do amplificador de instrumentação, esse resistor de ganho aqui. Todos esses outros resistores são internos no encapsulamento e somente esse aqui que a gente pode mexer. Então, na estrutura final da equação do ganho,
O único resistor que nós podemos mexer, entre aspas, assim, para fazer a nossa relação de ganho, é somente esse, que é com os dois amplificadores aqui. Aqui eu trouxe um exemplo, justamente na parte de instrumentação. Esse aqui é um exemplo que foi dado, até mesmo pelo professor Robson, de um circuito onde nós podemos ver aqui um sensor de temperatura, um coeficiente NTC, se não me engano, que conforme a temperatura do ambiente, aqui nós temos uma configuração de ponte de Whitson, certo? Que a principal característica dela é quando todos os potenciais estão certos aqui, né? Todos os valores têm o mesmo potencial, ela fica em equilíbrio. Qualquer mudança que nós temos aqui da resistência em relação a esse sensor aqui, ela deixa de estar em equilíbrio e um sinal é mandado aqui para a saída, entendeu? Então, nós podemos fazer esse tipo de ligação pensando, quando a temperatura estiver a 25 graus Celsius aqui, eu quero que meu circuito acione determinado processo. Ou quando estiver abaixo disso, eu quero que meu circuito acione determinado processo. Essa é uma lógica que nós podemos fazer para acionamento de circuitos, né? Ou no caso aqui, está como um sensor de temperatura, mas pode ser utilizado outros tipos de sensores ali, desde que a gente consiga modelar, né, de certa forma, a nossa lógica aqui. No nosso caso, foi uma resistência que nós fizemos aqui, uma ponte de Whitson, utilizando outras resistências, com valores calculados, mas se fosse outro tipo de sensor, nós teríamos que ver a impedância e outras coisas mais. Trouxe um exemplozinho bem básico aqui de filtros, né? Que até foi uma proposta, foi a validação mais ou menos do nosso projeto de batimentos cardíacos, foi mais para mostrar o funcionamento dele. Aqui foi passado no material do professor Elzen, no semestre passado, sobre os batimentos cardíacos, onde lá mostrava a faixa de frequência mínima e máxima no coração, era de mais ou menos 0,30 Hz até 30 e poucos Hz. A partir disso, nós fizemos uma simulação, eu e o Marco Antônio. Nós pegamos um sinal de 20 Hz, que seria dentro dessa faixa, e colocamos um ruído, que seria basicamente os ruídos equivalentes que existiam na medição que nós iríamos fazer. Seria até mesmo do cabo, de como era posicionado o eletrodo. Nós levamos em consideração um ruído genérico. Aqui temos um amplificador de instrumentação, justamente aquele que a gente consegue captar sinais com amplitudes bem menores, e dois filtros aqui, um passa alto e um passa baixo, ligados em série, e no final nós podemos ver aqui, a entrada, a soma dos dois sinais, né, como está cheio de ruídos, depois da detecção dele, depois da passagem do primeiro filtro, e por último um sinal bem melhor e com uma amplitude bem maior em relação à entrada aqui. Isso aqui, imagina, tá um pouquinho difícil de ver aqui, porque o GIF não ficou com uma qualidade muito boa, mas aqui a entrada foi de 997 microvolts e a saída aqui foi 4,91 volts. Então a gente consegue amplificar bem o sinal e consegue ter uma confiabilidade maior, entendeu? Ali foi colocado uma senoide, mas claro, a gente sabe que o nosso coração não trabalha em senoides, mas foi só para ilustrar mesmo. Agora a lógica de controle, como que nós podemos aplicar o amplificador amplificador operacional em uma lógica de controle? Nós temos um amplificador de tipo proporcional, certo? Uma configuração proporcional, é semelhante ao mostrado lá em cima, certo? Onde nós temos a lógica de qual é a função de transferência. É justamente qual é o ganho que nós conseguimos aqui. É a nossa saída sobre a nossa entrada, certo? Então, aqui nossa função de transferência é justamente, comumente a gente liga na entrada inversora, é menos a impedância de realimentação sobre a impedância de entrada, certo? É o mesmo exemplo mostrado anteriormente, entra 1 volt, sai menos 5, certo? Agora temos um circuito aqui integrativo, uma lógica de controle integrativo. Agora, nota que nós não temos uma impedância resistiva aqui, nós temos uma impedância capacitiva como realimentação. Então, nós mudamos um pouco, mudamos a parte onde havia um resistor, agora nós temos uma impedância capacitiva. Então, a equação que rege uma impedância capacitiva é 1 sobre SC, certo? S, no caso, era 2πf, né? Que nós aprendemos lá em circuitos, né, professor? E nós só apenas fazemos substituições, apenas matemática aqui. E aqui a gente pode ver o funcionamento dele. Como ele está na configuração integrativa, então nós podemos ver a integral de uma constante é justamente a constante vezes a variável. E essa variável vai se mudando com o tempo, certo?
Aqui, quando está ligada na inversora, ela vai começar a crescer em forma de rampa, só que negativamente, até saturar na tensão máxima ou mínima de alimentação dela. Nós podemos ver, entra uma reta aqui constante, e aqui vai vir uma rampinha descendo, certo? Ela vai se estabelece menos 15, que é a tensão mínima que eu ofereci aqui, certo? Mesma coisa acontece com os derivativos. Apenas modelagem matemática, certo? No caso aqui, é colocado mais um resistor em série com um capacitor, justamente para evitar problemas que em determinadas frequências a impedância capacitiva ela pode ser muito baixa. Então, quando nós fazemos o ganho dela, qualquer coisa dividido por uma coisa quase tendendo a zero dá infinito, e não é isso que a gente quer. A gente quer um controle, justamente, a gente não quer perder esse controle. Então, nós colocamos uma resistência, mesmo que seja mínima aqui, só para evitar esse tipo de transtorno. E aqui nós temos o funcionamento dela. Nós estamos entrando aqui uma onda triangular, mas se nós pensarmos em intervalos de tempo assim, temos uma reta subindo e uma reta descendo. Justamente nós fazemos a derivada. Nós acabamos de ver ali que a integral de uma constante é justamente uma reta, certo? Uma reta só que inclinada, uma rampinha. Então aqui a derivada dessa rampa seria justamente uma constante. Como está entrando várias retas aqui, várias rampas em sentidos diferentes e sendo invertidas, ela sai esse sinal quadradinho aqui pra gente. E a função de transferência dela aqui. Sempre lembrando, menos porque entrada inversora. Agora é um projeto que eu fiz juntamente com o Marco Antônio, da lógica do batimento cardíaco. Bem, nessa parte, nós temos um amplificador de instrumentação, foi feito para captar os sinais de batimento, certo? Aqui foi o filtro que nós fizemos, ligado no LM324, que é um amplificador operacional. E aqui tem, se não me engano, 4 amplificadores aqui dentro. Nós utilizamos apenas 2, né? Um passa alto e um passa baixo, né? Com ordem de terceira ordem aqui. E o resultado que nós obtivemos foi esse. Observe que ainda existe um pouco de ruído, certo? Mas para um projeto inicial, né, da disciplina, foi bastante satisfatório, até mesmo para o aprendizado, né? Observam os sinais da cobaia, Marco Antônio, um pouco nervoso. E aqui nós podemos até observar a frequência, estava bem aqui embaixo. 10 Hz, foi 30, 24, 60 Hz. Foi variando um pouquinho ali, mas na maioria do tempo dentro daquela faixa de frequência passada pelo professor. E agora vou mostrar qual foi o projeto que nós fizemos de lógica de controle P&D, feita no semestre passado, com o Walter Ley. Ele foi desenvolvido por mim, Marco Antônio e Gabriel Félix, né? Esse aqui foi o circuito simulado no Proteus, onde aqui a gente tem a lógica proporcional, integrativa e derivativa, certo? Aqui logo na entrada nós temos um subtrator, que é justamente para fazer a realimentação. Aqui nós temos um buffer inversor, certo? Justamente porque todas as saídas aqui, como foi mostrado anteriormente, vão ser negativas. Nós não queremos nossa saída negativa, queremos ela positiva. Então a gente inverte o sinal dela aqui, e aqui a gente aplica na nossa planta. Se não me engano, a planta era uma modelagem de um controle de um motor de corrente contínua, se não me engano. Foi dada pelo professor, né, esses valores, e nós tínhamos que achar os valores das resistências e da capacitância e averiguar se, quando aplicado um determinado sinal, se ele sairia certinho. Nós fizemos os cálculos e a sintonia foi feita no MATLAB, só que a modelagem em si foi feita manualmente. Aqui foi o circuito que nós montamos na prática, certo? Nós podemos ver o subtrator, comparador, aí proporcional, integrativo e derivativo, o buffer inversor e nossa planta, e a realimentação aqui, certo? O resultado obtido pelo Proteus foi algo assim, certo? No Proteus ele apresentou um pequeno erro de estado estacionário, de cerca de 0,05%, se não me engano, e ele apresentou um tempo de assentamento um pouco maior. Claro, que quando a gente aplica os sinais assim, é bem difícil. Existem circuitos que correspondem muito rapidamente, mas existem circuitos que demoram um pouco mais. Por isso ele cria essa certa curvinha aqui, porque é o tempo que ele está usando para estabilizar, certo? E nosso resultado final foi justamente esse aqui. Nós aplicamos um degrau de 5 volts, certo? Nossa entrada aqui, de 5 volts, e na saída, exatamente 5 volts.
E observe que, do mesmo jeito que saiu no Proteus, saiu aqui na prática também. Aquela leve curvinha aqui. Só que com um tempo de acendimento um pouco menor, né? Mostrando o vídeo de como ficou, né? O circuito, a alimentação vai ser mostrada logo ali, todo o circuito monitorado. A fonte simétrica, mais ou menos 12 volts. E o degrau de 5 volts ali. E o que nós podemos concluir? Que por mais que seja um dispositivo pequeno, e que, tipo assim, criado há um bom tempo atrás, ele tem uma aplicação muito grande. Por quê? Porque nós podemos ver ali que na área da saúde nós temos, eu mostrei o projeto que é justamente detecção de batimentos cardíacos. Na área de controle, foi mostrado no computador PID. Em outras áreas adversas aí, nós podemos ter outros circuitos de aplicação, como detector de nível de bateria, até mesmo sensor de temperatura. Então, um dispositivo desse pequenininho, por mais que pareça que não vá fazer muita diferença, ele faz uma diferença muito enorme. E justamente quando aplicado, ele pode trazer muitos benefícios. Justamente por ter um custo-benefício muito bom, certo? O custo dele é baixo e uma aplicabilidade muito grande, certo? Justamente limitada à linha de pesquisa que você está aplicando, certo? Vai depender, a utilização dele vai depender muito de onde você está aplicando ele, certo? Mas, no geral, ele é um dispositivo que eu diria tipo, muito bom. Show de bola ele. E é isso.